Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, já encerramos Números e vamos começar Deuteronômio, quinto livro de Moisés, fechando aqui o Pentateuco. O discurso de Moisés na planície do Jordão. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote e Dizaabe, onde jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar a lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Sobremodo vós haveis demorado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, a planície, a montanha e o vale ao sul e à margem do mar, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai, possui a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e à sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. E o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios, entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefe sobre eles. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes das vossas tribos, homens sábios, experientes, e os tenho colocado como cabeças sobre vós, por cabeças de milhares, de 100, de 50 e de 10, para governadores de cada tribo. E no mesmo tempo mandei os vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre um homem e o teu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno e o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas essas coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. E eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse, como te falou o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós para que espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol e partiram e espiaram ali a terra e tomaram o fruto da terra. Nos informaram dizendo: Terra é boa, a terra que o Senhor nos dá. Porém vós não quisestes subir, fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Cada um, para onde subiremos?
Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é esse povo do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos de gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus é que vai adiante de vós. Ele pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito convosco diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho que andastes até chegar aqui nesse lugar. Onde foi adiante de vós por todo o caminho para vos achar o lugar onde deveriam acampar? De noite o fogo para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia a nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá essa boa terra que jurei aos seus pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele verá, e a terra que ele pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir-me. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: tomai tu, você não entrará na terra. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele entrará. Fortalece-o, porque ele o fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles darei, e a eles possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme tudo que nos ordenou o Senhor. E armastes cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivesse prestes a subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém falou-vos eu, não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Hormá. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorardes muito. Deuteronômio, capítulo 2, os Edomitas, Moabitas e os Amonitas. Depois viramos-nos e caminhamos no deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor falou, dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos e os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas e vaga por esse deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, pelos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, depois do caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos para o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor disse: não molestes ao Moabita, e não contenda com eles. Não peleja, porque não te darei herança da terra, porque eu tenho dado a Ar por herança os filhos de Ló. Os Emins
Dantes habitaram nela um grande povo e numeroso e alto como os gigantes. Também eles foram considerados gigantes, como os anaquins, e os moabitas os chamavam de emins. Outrora os amorreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e destruíram de diante de ti e habitaram seu lugar, assim como Israel fez a terra na sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered, e os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor havia jurado. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo eles consumidos todos os homens pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás a Ar, pelos termos de Moabe, e chegando até de fronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes, antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam de Zanzumins. Um povo grande, numeroso, alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante dos amonitas. E estes os lançaram fora e habitaram então no seu lugar. Assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, e eles os lançaram fora e habitaram no lugar deles até o dia de hoje. Também os cafitorins que saíram de Cafitor destruíram os aveus que haviam em Cazerim até Gaza e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. E os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbom, com as palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada real, não me desviarei nem para a esquerda nem para a direita. A comida que eu comer, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que eu beber, tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitavam em Seir, e os moabitas que habitavam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para anudar da tua mão, como hoje se vê. E o Senhor te disse: eis que tenho começado a dar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos-lo entregou, e o ferimos, e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada um destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à margem do rio de Arnon, até a cidade que está junto ao ribeiro de Gileade. Nenhuma cidade houve que se escapasse de nós. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a terra da margem do rio de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem coisa alguma que nos proíba o Senhor nosso Deus. Vamos ficando por aqui, continue acompanhando e que a bênção de Deus venha sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.